Irmãos, antes de você ir para o vídeo, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Seja com todos, queridos. Alegria estar de volta, depois de alguns dias fora, 2 finais de semanas emendados lá nos Estados Unidos. Pudemos participar de uma conferência muito preciosa, a Exponential, em Orlando, e também aproveitando a oportunidade, estivemos pregando em Southampton, onde está o pastor Carlos Orlandi. Estive em Mineola, estive também pregando em Denver e pregando também em Melrose. E durante esses dias, foram 3 dias na conferência, e os outros dias, visitando essas igrejas, pude pregar 13 vezes, sobrou um pouquinho de voz, e a turma ainda está na moda esse negócio de pergunte ao pastor. Então, ainda tinha alguns lugares que eram umas 2 horas, 3 horas de resposta a perguntas. Mas, muito bom estar com irmãos queridos, alguns brasileiros, alguns hispanos, e na conferência, especialmente, com pessoas de vários países. Então, se existe um lugar que tinha coronavírus, era lá em Orlando naqueles dias. Tinha gente de todo lado, 5.000 pessoas participando da conferência, gente de diversos lugares do mundo. Uma conferência preciosa sobre plantação de igrejas, sobre revitalizar igrejas, envolvendo tantas pessoas de diferentes países, diferentes denominações, mas pessoas focadas nesse mesmo objetivo, que é o avanço do reino de Deus, o avanço da obra do Senhor. Tão bom, tão precioso ver pessoas. Estávamos assentados do lado de um casal, perguntando de onde eram, das Filipinas. A gente vê ali pessoas que estão com o coração voltado para plantar igrejas em locais tão distantes. Mas nós podemos perceber o movimento que Deus tem feito em tanta parte, em tantos lugares ao redor da terra. Então, louvado seja Deus, porque a obra dele avança no mundo. A obra do Senhor continua crescendo no mundo. E mesmo em dias como esses que temos vivido, diante de tantos alertas, de tantos medos, mas nós seguimos confiantes no Senhor. Essa não é a primeira grande pandemia que a humanidade enfrenta, também não é a última. Não preocupe, ainda não é o apocalipse, tá certo? Uma pessoa colocou assim: é o apocalipse. O apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. O coronavírus não revela nada, né? Coronavírus, aliás, a única coisa que revela é a fragilidade humana. Um vírusinho pode complicar a vida humana, pode destruir grandes impérios, pode abalar grandes impérios. E nós seguimos o reino dos céus. Esse não se abala com vírus nenhum. Então, alegria estar de volta. Só não estaremos hoje à porta com os irmãos, né? A vontade de abraçar é grande, mas não é recomendável abraçar. Vamos ficar no álquinho gel, no sorriso de longe. Sinta-se abraçado. Tá certo? Nós passamos aqui algumas instruções aos irmãos, que nesses dias nós estamos recomendando aos irmãos que evitem de fato o aperto de mão, principalmente, que é uma das grandes formas de transmissão. Ninguém sabe se tem ou não, principalmente jovens são assintomáticos, têm o vírus e nem sentem sintomas, então não dá para saber quem tem e não tem, e nós temos que ter esse cuidado, não o medo propriamente do vírus, mas o cuidado principalmente com as pessoas que são o grupo de risco de adquirir o vírus e isso ser mais complicador para elas, as pessoas que têm problemas respiratórios, pessoas mais idosas, né, que são esse grupo de risco maior. Nós temos que ter cuidado para não ser um transmissor para essas pessoas. Mas, em nome de Jesus, não abale seu coração, não entre em pânico, não crie essa neura que muitas pessoas têm criado. E em alguns lugares, em alguns países, chineses têm sofrido até discriminação, maus tratos por causa disso.
Até quando estava voando de Nova York para Orlando, entrei no avião, sentou uma chinesa do meu lado. E a gente até às vezes brinca com isso e tal, mas eu fiquei pensando exatamente nisso, que às vezes chineses e agora italianos acabam sendo alvos, e aqui também agora no nosso país, um número crescente de pessoas, mas é um tempo de oração, e é um tempo de busca do socorro de Deus, porque de fato pode virar uma pandemia de proporções de gravidade, bem maior do que o que já foi, mas nós sabemos, nossa esperança não está nos recursos científicos, nossa esperança está em Deus que controla todas as coisas. E Deus nos dê graça para ser referencial de esperança nesses dias. Esse é um ano que nós temos como tema a fé, e temos falado sobre diversos assuntos relacionados à fé. Abordaremos vários assuntos ligados à fé nesse ano de 2020, e no mês de abril, nesse mês de março, aliás, nós separamos para abordar fé e finanças, fé e dinheiro. A fé toca tudo na nossa vida. A fé toca todas as áreas da nossa existência. Mês passado, fevereiro, falamos sobre avançar, sobre dar passos a mais, sobre conquistar, sobre crescer pela fé. Partimos da fé como base, da fé que professamos, a fé cristã, a fé em Cristo Jesus, a fé na palavra de Deus como revelação absoluta para nós, e vamos construir em cima desse fundamento que é a fé ao longo do ano de 2020. Nesse mês de março, estamos tratando sobre fé e dinheiro. O pastor Juliano trouxe uma mensagem preciosa, abordando questões bem práticas sobre essa relação do crente, do ser humano com o dinheiro, princípios muito preciosos da palavra de Deus sobre como nós temos que nos relacionar com o dinheiro. Ele ensinou você a ficar rico, e você ficou rico, não ficou? Você aprendeu, não aprendeu? Então, hoje eu quero abordar um pouco sobre generosidade. Eu quero tratar sobre algumas coisas que a fé nos faz compreender e que muda a nossa maneira também de ver dinheiro. Nós vivemos numa sociedade extremamente materialista. O tempo que vivemos, o século 21, uma de suas dores, uma de suas doenças é exatamente o materialismo. E uma das coisas que essa pandemia está atingindo em cheio é exatamente a ideia do ganho. Por vezes nós vemos a notícia: as empresas estão tomando prejuízos enormes. Ontem uma pessoa que trabalha próximo ali do Decolar.com, dizendo que só ontem, aliás, só na sexta-feira, eles cancelaram 4.700 passagens vendidas. Prejuízos enormes. Vivemos nesse ambiente preocupadíssimo com dinheiro, com lucro, com o ter. O ter, quase sempre, muito mais importante, muito mais valorizado do que o ter. E a fé nos chama exatamente para uma preocupação com o ser, muito mais do que com o ter. A fé nos tranquiliza exatamente nessa questão do ter. Quando nós vamos falar sobre dinheiro, não é fácil, porque muitos não gostam de pregar sobre dinheiro. E o pior, muitos crentes não gostam de ouvir pregação sobre dinheiro, não é? Eu estava lá nos Estados Unidos, uma das pessoas com as quais conversei, nas perguntas, aconselhamentos, a senhora me falou assim: meu marido saiu da igreja porque ele não gosta de ouvir falar sobre dinheiro. Ele tem muita dificuldade com dinheiro, com doar dinheiro. E ele saiu convicto que o problema é a igreja que fala de dinheiro. É interessante, o problema é ele, que é avarento, agarrado a dinheiro, e se incomoda
quando alguém fala que não pode ser assim, que se perturba quando alguém desmancha, quando alguém desfaz as construções equivocadas a respeito do dinheiro. Então, eu quero tratar com vocês algumas questões relacionadas à fé e dinheiro, e quero falar para você, em nome de Jesus, tanto é que quero até citar para você uma fala de Jesus. Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, Marcos nos conta aqui um dos momentos em que Jesus toca nesse assunto, e é muito interessante esse momento, porque é um dos momentos em que Jesus fala sobre esse assunto, muito ligado à fé, porque Jesus está no templo, Jesus está na hora do culto, e Jesus está na hora da oferta do culto. É exatamente a hora da oferta. Naqueles dias, a prática no templo era o gasofilácio à porta do templo. E à medida que as pessoas iam entrando, você tem que lembrar que o templo tinha camadas. Tinha o pátio das mulheres, tinha o pátio dos homens, tinha o pátio dos sacerdotes e tinha o Santo dos Santos, aonde só o sumo sacerdote entrava. E do lado de fora tinha o pátio dos gentios, o pátio dos não-judeus. E aqui está na porta primária lá, bem lá na entrada, antes da entrada dos gentios, havia um gasofilácio. É daqui que vem essa palavra do móvelzinho que até hoje, século 21, nós chamamos de gasofilácio, aqui à frente. De vez em quando o irmão fala com você: irmão, enquanto nós cantamos, venha ao gasofilácio, traga a sua oferta. Alguns falam gasofilástico, mas o gasofilácio, o texto vai nos dizer, a palavra que está aí no texto, no versículo 41, é do próprio grego, gasofilakion, e na sua flexão do grego para o latim, é que virou gasofilácio, e do latim para o português. Então é um termo que nem é traduzido do grego para o latim, e nem é traduzido para o português, ele vem do jeito que está lá, e Jesus está diante desse gasofiláquio. Jesus está ali na entrada do templo observando, e quando as pessoas chegavam para o culto, a primeira coisa que fazia, na entrada do templo, colocar suas ofertas, lançar suas ofertas. Versículo 41 diz: assentado, Jesus está ali, assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondentes a um quadrante, que também não é traduzido, no grego quadrante, que era a maneira como essa moeda era chamada. E chamando seus discípulos, disse-lhes, uma coisa diferente que Jesus faz. Ele não fala isso em público, não fala com todo mundo, fala com os discípulos. Vamos ler juntos o que Jesus disse? Em verdade vos digo, que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Fecha seus olhos e faz uma pergunta. Jesus, o Senhor falou com seus discípulos, eu sou discípulo do Senhor. O que é que o Senhor quis me dizer aqui? O que é que o Senhor quis falar comigo? O que é que Jesus quis nos mostrar quando se assenta do lado do gasofilácio, observa as pessoas indo levar dinheiro no templo? Quando Jesus, dos vários atos religiosos, olha exatamente
para o ato de doar dinheiro. E faz o seu comentário. O que Jesus quer nos ensinar, irmãos? Que Ele fale comigo e com você. Pai, nós oramos pedindo, nós lemos aqui teu texto sagrado, e nós queremos que o Espírito que o inspirou nos ilumine, e que, Pai eterno, faça essas verdades encaixarem na nossa mente, serem assimiladas e compreendidas por todos nós. Ó Deus amado, a fé mexe com tudo na nossa vida, e também mexe com a maneira como nós olhamos para o dinheiro, com a maneira como nós olhamos para o trabalho, para a família, para o casamento, para o sexo, para o prazer, para o lazer. Ó Deus, ela mexe com tudo, como olhamos para a tribulação, para as notícias, para a política. E Deus, nessa noite, que o Senhor venha modular nossa forma de relacionar com o dinheiro, a partir do texto que lemos. Que o Senhor venha modelar nossa forma de contribuir, de dar dízimo, oferta, mas muito mais do que o hábito religioso de contribuir. Que, ó Deus, esta palavra venha modelar nosso jeito de ser. É o nosso desejo sincero, em nome de Jesus, que nos disse essas palavras. É no nome dele que oramos e pedimos amém. Essa relação fé e dinheiro não é nova, ela é antiga. O primeiro culto do qual temos menção na Escritura é o culto de Abel. E a Bíblia diz que depois de uns tempos, Abel tomou do primogênito do seu rebanho, trouxe ao altar de Deus e matou aquele animalzinho no altar de Deus. Abel trabalhou, cuidou do rebanho, o rebanho procriou. Ele pegou do resultado da procriação do rebanho, ele pegou do lucro que o rebanho deu, do trabalho que ele fez como pastor, e fez um culto a Deus. Caim, da mesma maneira, cultuou a Deus, tendo trabalhado, plantou sementes, cultivou cereais, cultivou frutas. Ao colher, depois de suar, trabalhar, colher, ele trouxe do que colheu e ofereceu a Deus. Culto a Deus vem ao longo dos anos da história bíblica, da história da redenção, envolvendo essa relação trabalho, produção, e do que eu produzi, do que eu ganhei, do resultado do meu esforço, colocar diante de Deus daquilo que conquistei. Pastor Tom falou há pouco de Abraão indo à guerra, trabalhando, lutando, expondo a vida a risco, para resgatar o seu sobrinho Ló, e desta conquista, desse trabalho de libertação que Abraão fez, dessa guerra, expondo seus funcionários à morte, eles derrotam o inimigo, libertam Ló e sua família, libertam seus parentes, e consequentemente, tendo derrotado o inimigo, tudo que é do inimigo passa a ser deles, todas as roupas, todas as joias, tudo que tinha valor, os animais, toda a carga daqueles povos, passa a ser de Abraão. Indo de caminho, ele encontra com um sacerdote chamado Melquisedeque, e Abraão vai oferecer um culto de gratidão a Deus pela vitória na guerra, e ele dá 10% de tudo aquilo que ele conquistou no seu trabalho, ele doa ao sacerdote, para sustento daquele culto a Deus, efetuado por aquele sacerdote naqueles dias. Aquele rei de Salém era também um sacerdote do Altíssimo. A gente, quando lê a Bíblia em Gênesis, acha que só Abraão conhecia Deus naqueles dias, e que só Abraão cultuava a Deus naqueles dias. Não, Deus tinha seus crentes naqueles dias, Deus tinha seu culto naqueles dias, tinha um homem, um sacerdote de Deus. Da mesma forma, quando Moisés foge do Egito, ele vai para Midian, e lá ele encontra Jetro, e o texto diz que Jetro era sacerdote de Deus. Ou seja, Deus não fala só com Moisés naqueles dias, Jetro já conhecia Deus também. Da mesma maneira, Jacó, quando sai na sua jornada, depois de experimentar Deus em Betel, ele diz: de tudo que eu conquistar, tudo que eu tiver como lucro do meu trabalho, ele diz, eu vou dar
10% a Deus. Nós não temos a menor ideia de para quem ou a quem Jacó entregou os 10%. Mas assim como tinha um sacerdote nos dias de Abraão, tinha sacerdote nos dias de Jacó, tinha culto a Deus nos dias de Jacó. Jacó não é o único crente do mundo. Jacó é o crente através do qual Deus está construindo a história da revelação. Mas há outros crentes a culto, e Jacó de alguma forma participa do sustento daquele culto de Deus naqueles dias, entregando seu dízimo, como outros fiéis o faziam também. Na sequência bíblica nós temos os dias do povo hebreu, quando são libertos do Egito. Deus os constitui em nação, e como nação eles têm um tabernáculo, eles têm uma rede de sacerdotes que trabalham e que vivem em prol do tabernáculo, e são sustentados pelos demais israelitas para esse serviço sagrado, os israelitas dando 10% de toda a produção deles, e além dos 10% levando ofertas voluntárias de gratidão. Durante anos eles fazem assim, levando ao tabernáculo, um período longo, 40 anos, eles caminham no deserto, eles não têm plantação, eles não têm produção agrícola, eles têm apenas multiplicação do rebanho, e disso eles levam ao templo, fazem as refeições comunitárias e sustentam o tabernáculo e aqueles que trabalhavam no tabernáculo. Na sequência bíblica, eles saltam do tabernáculo no deserto para o tabernáculo na terra de Canaã. Na terra de Canaã mantém esse formato, e temos regulamentações novas da lei mosaica de como deveria funcionar agora a oferta, que eles entraram na terra, agora eles terão produção agrícola, multiplicação do rebanho, e já terão comércio e negociações. Então eles começam a trazer não só animal, cereal, eles começam a trazer dinheiro. Mais tarde eles já têm o templo construído, as fazendas consolidadas, a plantação, a produção em grande escala, e trazer cereal e oferecer no templo de Deus já é um trabalho difícil, porque a colheita grande e a carga vindo não dá. O que eles fazem? Eles são permitidos, no texto de Deuteronômio, a vender o que produzem aonde estão, transformar em dinheiro, viajar com dinheiro e oferecer no templo em Jerusalém. E é aqui nesse período já da monarquia instituída que eles constroem o gasofilácio. É aqui que eles colocam o gasofilácio na entrada do templo, e as pessoas que trazem, depositam ali as suas ofertas. Uma tradução do termo gasofilácio seria tesouro, lugar do tesouro. Daí Malaquias 3,10 dizer: trazei os dízimos à casa do tesouro. Que esse gasofilácio acabou virando um grande depósito, aonde eles guardavam o dinheiro, e aquele dinheiro era usado para sustento do templo, para a manutenção do templo, para a manutenção dos sacerdotes e levitas que viviam do templo e que viviam para o templo. Nós chegamos nos dias de Jesus, e Jesus estava lá no templo, observando como aqueles judeus estavam seguindo essa prática, que vem desde Gênesis, seguindo essa prática que vem de Abraão, que vem de Jacó, seguindo essa prática que passa, referendada, regulamentada por Moisés, e organizada, instituída em Israel também, como prática do sustento da religião, do sustento do culto a Deus. E Jesus está no gasofilácio, observando como aquelas pessoas se comportavam em relação a essa contribuição com o templo. E aqui o texto diz que Jesus observa, e uma coisa curiosa acontece: os ricos chegam lá e depositavam grandes quantias de dinheiro. Pergunta: como é que Jesus sabia que era uma grande quantia? Provavelmente o sujeito chegava com um saco cheio de moeda, ou ele chegava com as mãos cheias de moeda, e o gasofilácio era grande. E aqui você vai ver no texto, o texto diz que eles lançavam as ofertas. O termo grego é balu, não é colocar a oferta, bonitinho. Eles lançavam, ou seja, o sujeito pegava a moeda e jogava. O que acontece com moeda? Não tinha nota, naqueles dias era só moeda. O que acontecia?
Você ficava perto do gasofilácio, pelo barulho você dizia, essa oferta foi boa. Dependendo do barulho, o sacerdote dizia, ó, tá com nada essa oferta, não é? A coisa tá feia esse mês, não vai dar boa entrada não. Era de acordo com o barulho do dinheiro caindo dentro do gasofilácio, você sabia se a oferta era grande quantia. E as várias moedas que existiam naqueles dias, tinham pesos diferentes. Cada moeda tinha um tamanho, um peso, uma gramatura, e usava tipos de metais diferentes. Então, de acordo com o barulho, dava para saber até o tipo de metal que era. E o peso da moeda, o tamanho da moeda, e pelo tamanho da moeda, o valor da moeda. Então, aquela turma passava e lançava a moeda e só dava barulhão. Bum! Opa! Ofertão aqui. Pá! Ó! De repente, chega uma viúva e lança as suas moedas. E uma turma fica esperando o barulho. E a moedinha dela nem faz barulho direito. Faz tim! Tim! Outra moedinha caiu. Alguns era pá, 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 parecia chuva, aquele monte de moeda. Outros lançavam a moeda. Tim! Foi a moedinha da viúva. Talvez as pessoas ali à volta diziam, essa oferta foi ruim, essa não foi boa não. A boa foi aquela do fazendeirão que chegou aqui. Possivelmente, gente, era a época da colheita. Era a ocasião de mais oferta. Por isso que Jesus diz que muitos ali traziam grande quantia, que era o quê? Produziram na sua terra, venderam o gado, o cereal, o vinho, as uvas que produziram, vieram ao templo e vieram trazendo o resultado, 10% do resultado da sua produção, ou a oferta de gratidão por uma produção muito maior. Então eles passavam lá e lançavam grandes quantias de dinheiro, resultado da produção. Aparece ali uma viúva, joga 3 moedinhas, seria mais ou menos 2 moedinhas de 1,50. O texto diz que ela lançou, aquela viúva lançou, depositou 2 moedas correspondentes a 1 quadrante. 1 quadrante é uma diária dividida em 64. Se você pegar o valor de uma diária, dividir em 64, vamos pensar numa diária de R$100, vai dar mais ou menos uns 50. Então aquela mulher jogou R$3 lá no gasofilácio. Para surpresa de todo mundo, Jesus comentou. Jesus não ficou só olhando, Jesus comenta o que aconteceu. E ele diz o que espanta os discípulos. Em verdade vos digo, essa viúva pobre depositou mais do que o fizeram todos os ofertantes. Essa verdade, essa passagem aqui, irmãos, nos ensina algumas verdades. Primeira delas, que esta mulher, essa viúva pobre, entendeu em primeiro lugar a dignidade do templo. Que essa mulher, quando ela dá essa oferta exponencial, que Jesus diz, ela deu mais do que todos eles, porque todos eles ofertaram do que sobrava, ela da pobreza deu tudo quanto possuía, ela deu todo o seu sustento. Jesus nos mostra que esta viúva entendeu o significado do templo, o valor do templo, a missão do templo. Ela entendeu o valor daquela construção gigantesca que estava ali. Aquela mulher entendeu aquele lugar como objeto de culto, como lugar sagrado, como lugar de manifestação da glória de Deus. Ela entendeu que Jesus estava expulsando, a razão pela qual Jesus expulsava os cambistas que não entendiam a razão daquele lugar, que achavam que era lugar de comércio. Jesus disse que aquela mulher entendeu o que era aquele lugar, casa de oração. Ela entendeu o significado do lugar. A pergunta é, o que leva uma viúva pobre a ir a um templo suntuoso como aquele e dar naquele templo os R$3, os R$5 que ela tinha de dinheiro?
que era tudo que ela tinha para passar o mês. Por que essa mulher deu dinheiro no templo? Não havia nenhum sacerdote vigiando aquela mulher. Não havia nenhuma pessoa coagindo aquela mulher a dar dinheiro. Não havia nenhuma pressão sobre ela para que ela levasse, tirasse o dinheiro da sua casa. Não sabemos se ela tem filhos. Tira o dinheiro de seus filhos, tira o dinheiro da sua mesa e leva ao templo de Jerusalém. Talvez o olhar de algumas pessoas aqui seria: o templo tem que dar uma cesta básica para essa mulher. O templo tem que dar um dinheiro para essa mulher, para atendê-la na sua necessidade. É uma viúva. E nós precisamos entender aqui, irmãos, o que é viúva naqueles dias. Viúva naqueles dias era a categoria de pessoas mais vulnerável que existia. Viúva naqueles dias, por vezes eram mulheres que se casaram, que o pai entregou para um homem, e que quando o marido morria, a família não aceitava de volta em casa. Lembra que é uma sociedade onde a mulher não tem uma boa inserção no mercado de trabalho, e que dependendo do seu visual e da sua constituição física, nem para prostituta ela serviria. Então é uma situação crítica, pensando na sua idade, pensando na condição de vida que ela vive. Por isso que essa mulher vai ao templo. Ela não tem uma grande quantia de dinheiro para dar, ela tem apenas R$5, R$3, R$4. Talvez para nós aqui hoje fossem 2 moedas de R$1. É o que ela tem. Por que essa viúva pobre doa dinheiro no templo? Por que essa mulher está ali fazendo o que faz? Essa mulher doa dinheiro no templo porque ela entende que ela tem que participar do sustento do templo. Essa mulher doa dinheiro no templo porque ela entende que é importante que ela, viúva, vulnerável, fragilizada, pobre, precisa participar do sustento dos sacerdotes. Essa mulher doa dinheiro no templo porque ela entende que o templo é o lugar da glória de Deus, porque ela entende que o templo é o lugar da proclamação da verdade, de que Deus está conosco. Essa mulher entende que ela tem que participar do sustento da fé judaica. A fé é importante para ela. Essa mulher doa dinheiro no templo porque ela abraçou uma causa. Ela entende a causa da revelação de Deus na terra. Ela entende que os oráculos de Deus estão no templo, que lá no templo a lei é lida, que lá no templo as escrituras são lidas, os profetas são lidos. Ela entende que no templo está a luz para as nações, e ela precisa participar do sustento da luz no mundo naqueles dias. Esta mulher entende a dignidade do templo. Esta mulher tem a mesma fé que o Abraão. Por que Abraão deu 10% de tudo que conquistou ao Melquisedeque? Porque Abraão diz: eu tenho que participar da obra de Deus na terra. Porque Jacó diz: eu vou dar 10%, porque os judeus faziam o que faziam em termos de ofertas, dízimos, levar ao templo, por compreensão do símbolo do reino de Deus presente na terra, pelo sustento e manutenção do culto judaico daqueles dias. É isso que essa mulher compreendeu. Aqui, irmãos, não há nenhum vestígio de teologia da prosperidade. A velhinha, se é que é uma velhinha viúva, a gente sempre pensa numa velhinha, né? Eu não sei você, mas quando fala viúva pobre, eu penso numa senhorinha. Não sei se os filhos